Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais uma live. Depois de um tempinho sem lives por aqui, eu finalmente voltei. E o tema da live de hoje é benefícios da yoga para lidar com a saúde mental. Benefícios da yoga para lidar com a ansiedade. Para você que está assistindo a gravação dessa live, no final, deixe aqui nos comentários como foi a experiência para você. E para quem está chegando agora, aproveita, pega esse aviãozinho e compartilha com todo mundo que você puder. Tem muita gente nesse momento precisando de ajuda e você pode fazer essa ação. Tem muitas pessoas que estão precisando desse conteúdo, dessa experiência que nós vamos proporcionar para você aqui hoje. E você pode fazer a sua boa ação do dia compartilhando essa live. É de graça e fazer o bem faz muito bem para todo mundo. Então vamos começar? Na live de hoje nós temos uma convidada que eu tô esperando ela só entrar aqui pra gente poder dar início. Olha, ela tá chegando. Chegou! Boa noite, Karine. Boa noite, obrigada pelo convite, Tainá. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Vamos começar essa live se apresentando. Se apresente para os nossos convidados. Fale um pouquinho sobre quem é você, para eles poderem te conhecer. Bom, obrigada de novo pelo convite. Obrigada a todos que aqui estão, todos que vão chegar num outro horário. Muito bom a gente estar aqui falando de um assunto que eu amo de paixão. Então, meu nome é Karine Tedros. Eu sou aqui de São Caetano, em São Paulo. A gente fala que é um pouquinho do interior da região metropolitana aqui de São Paulo. E eu estou nesse mundo do yoga. Eu entrei como aluna, eu fiz uma continha esses dias, deve ter uns 17 anos. Comecei assim meio que sem querer, e esse sem querer eu fui me apaixonando pela história, e depois eu precisei procurar mais recursos do yoga para cuidar da minha saúde, e foi aí que eu fiz uma formação como instrutora. Então, eu sou instrutora de yoga há 11 anos, 11 para 12. Eu sempre me engano aí nesse número. Tem uma amiga que sempre fala assim: não, Karine, é um pouquinho mais. Então, tá entre 11 e 12 anos. Eu me formei como instrutora de yoga, e desde então não saí desse mundo, tanto que eu tinha uma. Eu trabalhava, né? Eu falava que eu trabalhava paralelamente no mundo corporativo até então, e hoje eu me dedico integralmente às aulas de yoga, aos cursos de meditação. Então, hoje eu estou realmente mergulhada nesse mundo do autoconhecimento. Então, um resumão, assim, bem rápido aí de como eu estou hoje, né? De como eu comecei essa história. E o que foi que te motivou a fazer yoga pela primeira vez? Então, foi bem um problema de saúde, né? Na verdade, eu entrei de gaiato nessa história. Eu sempre falo assim que o yoga me resgatou. Eu não fazia ideia do que era o yoga, como muitas pessoas, eu também tinha uma visão assim bem limitada do que era o yoga. Achava que eram aqueles exercícios super difíceis, que só as pessoas assim super master, que tinham aquele corpo super treinado podiam fazer. E aí, quando eu entrei, eu vi que não era bem isso. Eu entrei por convite de uma amiga, porque eu tinha um problema de coluna muito sério, tinha dores terríveis na minha lombar. E desde pequena isso. E foi piorando na minha adolescência, e aí quando eu tinha uns 21 para 22 anos, na verdade eu casei com 23. Com 23 anos estava muito ruim,
eu só podia fazer hidroginástica. Então, desde muito nova, eu só podia fazer hidroginástica. Ou natação, que eu não curtia muito, eu ia fazer hidroginástica com a terceira idade. Aí eu enjoei. E ela falou: Ah, tem uma coisa bem legal que se chama yoga, você conhece? Eu falei: Então, mas eu não sou dessa vibe, eu sou muito acelerada, eu sou muito ansiosa. Como que eu vou sentar e fazer yoga? Eu não consigo ficar sentada, não consigo ficar parada. Ela falou: Não, vai que você vai se surpreender. Aí eu fui na primeira aula, foi terrível a minha primeira aula, terrível, porque eu não conseguia sentar, não conseguia me alongar, não conseguia me equilibrar. Mas eu amei o final da aula, que foi o relaxamento. Eu não queria admitir, mas eu tinha adorado. Ela falou: Ah, tá bom, então, se você não gostou, não volta. Eu falei: Ah, então, mas eu não tenho nada para fazer, né? Ela falou: Exatamente, você não tem mais nada para fazer. Ou você vai fazer yoga, e eu podia fazer porque não tinha impacto, ou você volta para hidroginástica. E aí, por essa condição, assim, quase uma imposição, eu fiz a minha matrícula nas aulas de yoga e daí por diante não saí mais. Realmente eu fui me descobrindo no yoga e os meus problemas de coluna foram resolvendo aos poucos. Também fui entendendo por que que eu tinha tantas dores, tantos problemas na coluna e por aí vai. Então foi meio que sem querer. E aí depois eu precisei me formar mesmo, como eu precisava praticar todos os dias, que a minha coluna ainda tinha muitos problemas, eu precisava praticar todos os dias yoga. Então, o meu remédio era a prática de yoga 5 vezes na semana. E aí eu me formei como instrutora para que eu pudesse fazer yoga todos os dias. E aí, no final, eu me apaixonei mesmo. Eu falei: eu preciso ensinar isso para o mundo, eu preciso compartilhar isso com o mundo. E aí eu comecei a dar aula de yoga. Então foi bem sem querer mesmo, não tinha nenhuma prática, nenhuma habilidade. Eu, aquela pessoa mais travada da aula, eu ficava no fundo da sala, sabe? Aquela que ninguém pode me enxergar porque aqui vai ser difícil. E aí eu me apaixonei, fui descobrindo a infinidade de benefícios que tem essa prática, que é maravilhosa. Que bacana. Para quem chegou depois, caiu de paraquedas nessa live, aproveita que a gente está no comecinho. Uma dúvida que eu sempre recebo no meu Instagram, eu sempre recebo lá na clínica, eu sempre recebo no privado, é formas de lidar com a ansiedade. Isso é uma queixa de muita gente. A gente sabe que no Brasil a população de pessoas, né, que estão cada vez mais ansiosas, independente da questão da pandemia, mas a pandemia foi um agravamento para isso acontecer. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para poder compartilhar informação. Nem todo mundo tem a informação que precisa e muita gente está precisando nesse momento. Então, para você que chegou agora, pega esse aviãozinho que está aqui na tela, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conseguir, porque nós vamos te dar hoje um presente. Nós vamos te dar hoje, ao fim dessa live, uma experiência que com certeza vai ser marcante para você de alguma forma. Mas para isso a gente quer que isso chegue a mais pessoas, que mais pessoas tenham essa informação. Porque esse é o momento de vocês poderem tirarem suas dúvidas, esse é o momento de vocês poderem ter contato com profissionais que vão te esclarecer de fato, né, algumas formas de você lidar com a ansiedade. E tem muita gente, sério mesmo, tem muita gente precisando, vocês não fazem ideia, né? Quando a gente pensa, isso é óbvio, tem na internet. Não, não é bem assim, né? E quanto mais a gente puder fazer essa nossa parte, melhor. Afinal, quando a gente compartilha algo, a gente está fazendo bem para outra pessoa. E isso não nos custa absolutamente nada. Então, vamos contribuir, vamos aproveitar esse momento e vamos chamar, vamos convidar mais pessoas para estarem aqui conosco, para que a gente possa ajudá-las, né? Quem está aqui quer ser ajudado e nós estamos aqui para isso, certo? Quem chegou depois, compartilha, clica no coraçãozinho durante a live para essa live poder alcançar ainda mais pessoas. Karine, você se considera uma pessoa ansiosa? Vou ser bem honesta, me considero uma pessoa ansiosa. Já fui pior.
Antes da gente entrar, eu estava aqui me preparando, fazendo exercícios respiratórios. Olha, eu precisei me sentar, estou sentada aqui numa cadeira para ficar mais alta, mas eu estou em posição de meditação, eu já arrumei minha coluna, eu dou comandos para o meu corpo e para minha mente para que eu esteja presente. Então, eu preciso treinar isso, mas eu me considero uma pessoa ansiosa. Não minto para ninguém, meus alunos sabem bem disso, por isso que o remédio é primeiro para mim. Aí eu compartilho esse remédio para eles. Mas sim, já tive algumas crises de pânico, inclusive a minha última foi ano passado, vai fazer um ano agora em agosto, e foi bem sério. Eu desliguei durante 3 semanas. Então é uma prática que a gente precisa. Eu falo que se não fosse o yoga hoje, eu acho que eu estaria numa situação muito difícil. Muito difícil. De corpo, de mente, com certeza. E é importante a gente poder trazer também o nosso depoimento, não só como profissional, mas também com as nossas experiências, para a gente mostrar que a gente não está imune a isso, né? Sempre tem aqueles estereótipos, né? Ah, o psicólogo não pode ter um adoecimento porque ele é psicólogo, né? O profissional X, o médico, não pode adoecer porque ele é médico. E várias outras coisas. E a gente está aqui para mostrar para vocês que a gente precisa desse autocuidado tanto conosco quanto com os outros. E para isso a gente precisa de informação. E é para isso que nós estamos reunidos aqui hoje. Então Exatamente. vamos aproveitar esse momento para esclarecer. Tem alguém aqui que não sabe o que é yoga? Deixa aqui nos comentários. Você já ouviu falar sobre yoga? Você sabe o que é yoga? Sim, não? Vão comentando aí que a Karine vai nos contar o que é a yoga, né? Muita gente não... Eu cheguei a fazer algumas enquetes lá no meu perfil. Algumas pessoas sabem, outras pessoas não. Algumas pessoas já praticaram, outras pessoas nunca. Então, conta pra gente um pouquinho o que é yoga. Muito bem. Então, yoga, ela é uma prática milenar, milenar. A gente tem muita literatura sobre yoga, mas o que, dentro da linha de yoga que eu estudei e que há estudos bem, bem bacanas sobre isso, essa prática, ela tem em torno de 18 mil, 15 mil anos. É muito antiga. E não há registros escritos sobre yoga ou sobre meditação, porque tudo era passado mestre-discípulo, era tudo verbal. Então não existia escrita. E até se a gente pega alguns registros muito antigos, sabe-se que esses ensinamentos eram passados de uma forma assim muito livre, porque era tudo muito intuitivo. Era ensinado tudo e a pessoa tinha que vivenciar aquilo. Então ela vivenciava aquela experiência, aquele aprendizado, e aí ela ia passando para frente. Então, toda pessoa que passava para frente era um professor, era um mestre. E assim foi. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar mais volúveis, mais vulneráveis. E esse ensinamento, ele foi se perdendo. Então, em torno de 3.000 até 1.500 anos antes de Cristo, começaram a escrever esses ensinamentos para que não fosse perdido. Por isso que muitas pessoas colocam que esses ensinamentos começaram em torno de 3.000 a 1.500 anos antes de Cristo. Por essa questão, mas na verdade é porque começaram a escrever. Né? As pessoas começaram a esquecer, começaram a mudar alguns conceitos. Falaram, então não, vamos escrever, porque o que está escrito e registrado não muda. Então, quer dizer, vem essa história de muito tempo até chegar nos dias de hoje. O yoga nasceu na Índia. Então, tem uma região na Índia em que essas pessoas, principalmente, elas tinham uma questão muito bonita, que era a questão o feminino era muito importante lá. Então, por que o feminino? Era a intuição, essa questão da intuição, essa questão da delicadeza, essa questão de prestar atenção no todo, de unir esse todo. Então, ele tem essa conotação mais voltada para o aspecto feminino, né? E o masculino, o que é legal de tudo isso, é que usando essa força, né? Não é, tô falando da mulher, tô falando da força feminina. Dessa força feminina, dessa intuição, de você se conectar com a natureza, de você observar, de você silenciar, que é um aspecto feminino, juntou, se uniu com os movimentos, com a ação do aspecto masculino.
Então, quando a gente tem um movimento, seja através da respiração, seja através de algum exercício psicofísico que a gente chama, né, de exercícios que são os asanas, os exercícios físicos, aquelas posturas, tal, você coloca aquela intuição em ação. Então, você movimenta o seu corpo. Então, você está trabalhando ali a sua mente, a sua intuição, que é essa questão espiritual também, e colocando aquilo em movimento. Então, você une os dois. Então, a união do feminino com o masculino, da intuição com a ação, é o yoga. Então, yoga, tanto que a tradução dele, a compreensão do yoga, significa união. Eu vou unir, eu não estou separando nada, eu não estou separando o feminino do masculino, eu preciso dos dois. Eu preciso do sol e da lua, então eu tenho a união. Eu preciso do céu e da terra, é a união. Então, yoga é a união de tudo isso. E foi passando esse conceito até então, de lá, 15, 18 mil anos atrás, até hoje. Sempre de uma forma intuitiva mesmo. Então, os mestres yogis, eles iam para cavernas, eles sentavam em florestas e na beira de rios. Até hoje nós temos lá na Índia, né, esses relatos desses mestres. Existem milhões de sadhus lá na Índia, que são os mestres yogis, e eles, em meditação, intuíam, né? Eles dentro deles, eles sentiam um movimento, eles escutavam um som, eles tinham algum tipo de visualização, e ali, a partir daquela prática, então eles percebiam, sentiam, faziam a prática, um exercício respiratório, e aí eles iam passando esse ensinamento para frente. Então, essa mais ou menos a história do yoga. Bem resumido, né? Tem muita história, tem muitos mestres incríveis, mas só dando uma pincelada no que é o yoga. E o yoga, ele é feito de várias técnicas. Então, a gente às vezes acha que o yoga, por exemplo, é só os exercícios, né? São só aquelas posturas. Não, não são só as posturas. Ah, yoga é só meditação. Não, não é só meditação. Então, yoga é um conjunto de técnicas. É um conjunto de técnicas que gera essa prática que se chama yoga. Nos conta um pouquinho quais são essas técnicas, né, que estão presentes no yoga. Né? E outro ponto que eu acho que é muito importante é quem pode fazer. Né? Muitas pessoas, quando não sabem, não têm essa informação, ficam na dúvida. Criança pode fazer yoga, adolescente pode fazer yoga, idoso se pode, até certa idade. Né? Ainda existe aquela questão que muitas pessoas imaginam, né, que a yoga é associada à questão das posturas. Quando eu olho para aquela postura, meu Deus, eu não conseguiria fazer isso, então não, yoga não é para mim, não é isso. E aí eu queria que você esclarecesse um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, para quem talvez tenha essa dúvida também, é importante. Então, vou começar de trás para frente. Então, yoga, sim, é para todos. Para todos. Igual eu falo, gente, quando eu cheguei na minha primeira aula, eu sentia tanta dor, tanta dor. Era uma coisa assim tão absurda que parecia que estava quebrando a minha coluna. Eu tinha as minhas últimas articulações da coluna, as minhas últimas vértebras, elas eram tudo uma grudadinha na outra. Eu fui premiada com meia vértebra a mais. Então, todas as demais, elas ficam pressionadas. Então, eu sentia muita dor. Eu não sabia disso. Então, eu sentia muita dor. Então, para mim, era tudo impossível. Eu não podia correr, andar de bicicleta, não podia pular, não podia fazer nada, porque eu sentia dor. Então, quando eu cheguei, eu tinha um desnível no quadril, então eu não conseguia sentar, não conseguia alongar. Assim, quem me olhasse, falava assim, nossa, ela é impossibilitada, ela não pode fazer. Uma pessoa que não pode praticar yoga. E justamente ao contrário, era eu quem precisava muito do yoga. Então, o yoga é para todas as pessoas. Não importa se você hoje tem dor, é igual as pessoas falam assim, nossa, eu tenho dor, eu não posso. É porque eu tenho isso, eu não posso. A gente vai primeiro com essa nossa cabeça do que eu não posso, sem conhecer. Né? Então, eu não posso, eu não consigo. A gente vai sempre com o negativo. A gente ouviu alguém falando, ah, eu também não posso, ah, isso é perigoso. Muitas pessoas falam assim, nossa. Vou até falar uma coisa assim muito interessante que as pessoas trazem para mim. E é uma dúvida das mulheres, inclusive. As mulheres têm muita encarnação, muita. Então, porque eu estou no período menstrual, eu não posso. Eu falei, quem que te disse isso? Não, me disseram que é perigoso. Eu falei, então, o perigo está na sua cabeça e na cabeça da pessoa que te instruiu isso.
Então, não existe isso. Então, o yoga é para todos, em qualquer período da nossa vida, desde crianças. Então, as crianças começam com uma respiração. A gente acha que os bebês não entendem, mas os bebês, eles seguem a nossa respiração. Na verdade, é a gente que aprende com eles, porque a respiração dos bebês é a respiração mais completa, mais perfeita que existe. Eles que nos ensinam. Mas, por exemplo, existe a massagem que se chama Shantala, que vem do yoga, que são esses movimentos que a gente pode fazer no bebê. A gente pode alongar esse bebê, essa criança, as crianças hoje, nossa, elas têm dores logo de pequenininhas, têm ansiedade logo de pequenininhas, elas podem aprender a respirar, elas podem aprender a sentar numa postura que traga essa consciência corporal no primeiro momento, essa alegria do yoga, esses movimentos. Qualquer idade, os idosos, nossa, gente, é tão maravilhoso quando eu vejo os idosos fazendo yoga. E tem dificuldade de sentar no chão, tem dificuldade, então a gente dá um jeitinho lá no começo e vai fazendo dentro do possível. Tem pessoas que vão fazendo uma cadeira, é possível fazer numa cadeira. E por quê? Porque o yoga não são só aqueles exercícios que a gente vai procurar yoga e você vê o pessoal de ponta cabeça, naquelas posturas de força, são lindas as posturas. Muitas eu adoraria fazer, eu sou bem honesta, não consigo fazer todas. Porque para mim o yoga esse conjunto de técnicas. Então, por exemplo, os asanas, que são essas posturas, é uma técnica. Aí nós temos os exercícios respiratórios. Esse todos podem fazer. Até tem pessoas que falam assim: ai, mas eu tenho asma. Ai, porque eu tenho problema no coração. Ai, porque eu tenho isso. Então, eu falei: calma, esquece, deixa isso para fora da sala. Vem aqui e concentre em você. Respira. Presta atenção na sua respiração. Já é um exercício respiratório. Se a gente parar agora, ó, um instantinho, ó, a gente para agora e do jeito que você está, só percebe o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Sem precisar forçar, sem precisar alterar, sem fazer absolutamente nada. Inspira e expira. Inspira e expira. Já é um exercício respiratório. Então, isso é yoga. É você prestar atenção no que você está fazendo. Aí nós temos também exercícios que a gente trabalha com a purificação do nosso organismo. Então, são exercícios, às vezes, respiratórios, que a gente consegue fazer mais forte, que a gente dá uma limpada aqui nas nossas vias respiratórias. Tem exercícios que a gente pode fazer com o nosso abdômen, para dar uma limpada aqui nas nossas vísceras. Aí tem um monte de exercícios. Tem a meditação, tem a concentração mental, tem o relaxamento, tem os exercícios de mentalização, tem os exercícios que a gente emana energia para todas as pessoas. Nossa, tem os mantras, que são os sons, que são as músicas. Quer dizer, tudo isso são técnicas. Todas essas são técnicas e que qualquer pessoa pode aproveitar. Então, ela não precisa ter o corpo preparado, nada disso. Ela só tem que estar entregue para ela naquele momento. Então é muito incrível o yoga, ele é apaixonante. Quando você vai falar assim, agora eu acho que eu sei, aí você entra numa aula, chega numa aula e fala assim, nossa, que incrível, gente, tem mais. É muito lindo, é muito bonito. Que bacana. E se a gente for pensar o contexto atual, né? A gente vive muitas vezes, e isso não tem nada a ver com a pandemia, no piloto automático. Quantas pessoas estão tão focadas na rotina diária, estão correndo o tempo todo, tem que trabalhar, às vezes tem que cuidar dos filhos, às vezes tem que dar conta de muitas coisas e não tem tempo. Eu já ouvi muitas vezes, eu escuto muito no consultório, principalmente quando eu vou propor algo novo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. Eu não tenho tempo. Gente, se vocês não pararem hoje e não se permitirem ter tempo, nem que seja 5 minutos para vocês, quando será que vocês vão ter tempo? Porque a gente sempre coloca na nossa mente que a gente precisa fazer tal coisa. Aí a gente diz para nós mesmos, quando eu atingir tal coisa, eu vou me dedicar a outra. E aí, quando a gente chega lá, surgem várias outras coisas que a gente enxerga, que a gente precisa, que a gente necessita dar conta. E aquele tempo para nós nunca existe. Nunca existe a prioridade.
A desculpa que eu mais escuto hoje é a falta de tempo, quando na verdade é falta de prioridade. Se você conseguir, por mais tarefas que você tenha no seu dia, por mais atividades que você tenha, por mais coisas que você sinta que você precisa dar conta, se você parar hoje para analisar o que é prioridade na sua vida, você consegue arrumar tempo. Nem que seja 5 minutos para você. E isso é uma grande dificuldade. E por isso a gente está cada vez vivendo uma sociedade cada vez mais ansiosa. Porque tem pessoas pulando o almoço, tem pessoas correndo, né, para chegar no trabalho, no horário. Tem pessoas que estão se colocando ainda mais responsabilidades. Isso é muito comum. Quando a gente acha que a gente está dando conta daquilo que a gente se propôs, a gente vai adicionando coisas a mais. E no final das contas, era um tempo que a gente poderia ter aproveitado melhor e a gente não consegue. Vocês lembram quando foi a última vez que vocês conseguiram parar no seu dia para, por exemplo, olhar uma paisagem? Quando foi a última vez que vocês viram o pôr do sol? Quando foi a última vez que vocês viram o nascer do sol? Pode parecer uma coisa pequena, mas para nós faz toda a diferença. Não sei se vocês perceberam, mas com a pandemia, a maioria da população está preferindo fazer atividades de lazer ao ar livre. E por que vocês acham que isso está acontecendo cada vez mais? Porque esse contato com a natureza nos ajuda, tanto na nossa saúde física quanto na nossa saúde mental. Isso não é brincadeira. Quando a gente fala da questão da yoga, eu estou trazendo aqui a questão com relação à ansiedade, mas existem vários outros benefícios para a nossa saúde mental como um todo, né? Para a questão do equilíbrio da nossa respiração, para a nossa questão emocional, para a nossa autoconsciência corporal. Vamos dar um exemplo de uma crise de ansiedade. Como é que você consegue, numa crise de ansiedade, perceber o seu corpo? Se você está tão focado no que acontece do lado de fora, muitas vezes. Quando acontece uma crise, dificilmente você consegue perceber o que está acontecendo. É algo muito rápido. E a gente precisa fazer esse exercício, que é algo diário, da gente poder se conectar conosco. A gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso corpo. O que acontece na ansiedade? Muitas pessoas buscam informações na internet. Isso é algo muito comum. Mas deixa eu te contar uma coisa. A ansiedade para uma pessoa não é igual para outra. Nem todo mundo ter um transtorno de ansiedade, mas muitas pessoas têm um nível de ansiedade tão exacerbado que começa a trazer alguns prejuízos. E quando isso não é cuidado, lá na frente se transforma em transtorno. Isso você não encontra na internet. Isso você não tem como descobrir se você não buscar isso dentro de você. Se você não começar a perceber como é que funciona o seu corpo, o que é que você está sentindo, como é que você percebe. No momento de uma possível crise de ansiedade, a primeira coisa que todo mundo percebe é a questão da respiração. Você sente a respiração aqui, como se seu coração fosse sair pela boca. E o que é que a gente pode fazer nesses momentos, por exemplo? Uma respiração. A respiração vai resolver, vai fazer com que você pare de ter crise de ansiedade? Não, mas a respiração naquele momento vai te ajudar a focar no seu corpo e não nos pensamentos que estão surgindo naquele momento. Então, quando você para pensar, para prestar atenção em você, você tira o foco do que está acontecendo. E isso te ajuda a ter um controle maior, um relaxamento maior do seu corpo. Outra coisa, durante uma crise de ansiedade ou depois de uma crise de ansiedade, o que é muito comum, seu corpo fica tensionado. Você sente uma tensão muito, muito grande nos ombros, principalmente, nos membros superiores. Isso é algo muito comum, porque existe um gasto de energia, existe uma energia que está tentando sair de alguma forma que ficou durante muito tempo presa. Isso, de alguma forma, causa um estresse, há um aumento da ansiedade e você precisa lidar depois com essas dores. E é preciso a gente olhar para isso. Vocês precisam
ter essa consciência, essa informação. Por isso que eu falei desde o início, se vocês puderem, quem está assistindo aí, vai dando a curtida, né? Clica no coraçãozinho, compartilhe com mais pessoas, porque a gente quer promover saúde. E para a gente promover saúde, a gente precisa passar informação adequada. Porque muitas pessoas, quando não têm informação adequada, acabam se prejudicando. E isso é uma queixa muito comum que tem crescido cada vez mais. E a gente precisa estar atento a isso. Então, quais são, né, esses benefícios da yoga? E quando eu trago aqui o exemplo, né, quando eu falei com vocês mais cedo, eu vou trazer essa semana de hoje até sexta-feira várias formas da gente lidar com a ansiedade. Mas é importante que vocês saibam que são formas alternativas, são formas complementares. A yoga não substitui a psicoterapia, assim como a yoga não substitui a medicação. Isso precisa ficar claro. Se você está enfrentando uma dificuldade muito grande, é importantíssimo que você busque ajuda profissional. Por quê? Na psicoterapia, a gente estimula o paciente, né, a procurar outras formas de você lidar. Mas o mais importante, eu dou autonomia. Eu quero que o meu paciente, ele saiba, né, o que melhor funciona para ele. Eu não posso chegar para o meu paciente e dizer, faça yoga que melhora a sua ansiedade, se para ele não é a solução naquele momento, se para ele não funciona. Por isso que a importância do autoconhecimento. Você precisa testar, você precisa ter informação, você precisa buscar e você precisa desenvolver autonomia. Muitas pessoas já acham que na psicoterapia o psicólogo vai te dando respostas. E, na verdade, eu vou ser uma guia. Eu vou te ajudar a você encontrar as suas respostas de uma forma saudável, de uma forma que não te prejudique e, o melhor, de uma forma que não te traga tanto sofrimento. Imagine você ter que lidar com ansiedade todos os dias, sozinha, testando uma coisa não funcionando. Fulano recomenda algo, você vai e usa. Cicrana, a tia de não sei quem recomendou isso. E você vai testando sem ter o principal, que é o seu conhecimento de si mesma. Ninguém pode dizer o que é que melhor funciona para você quando se trata de lidar com a ansiedade, se você não tiver um acompanhamento profissional para você entender que você tem autonomia para decidir. Mas para desenvolver essa autonomia, você precisa de uma ajuda. Você precisa ter consciência do seu corpo, que é algo muito difícil, né? Porque quando a gente tem um acompanhamento, a gente cria um compromisso. E não é com o psicólogo, não é com a psicóloga que vai te atender, é com você mesmo. E aí, quando a gente fala da questão dos benefícios da yoga, no caso de ansiedade, a Karine trouxe vários exemplos da vida dela, né? A questão da postura, a questão das dores, né? A questão do controle da respiração, né? Nos momentos de crise, nos momentos que a gente se sente mais ansioso. Eu vou contar para vocês minha experiência. Eu me considero também uma pessoa bem ansiosa. Eu digo que eu tenho um traço de personalidade ansioso. E para lidar com essa ansiedade, eu levei um pouquinho mais tempo, porque eu me percebi, né, mais ansiosa no período da minha adolescência, pela questão do ensino médio, pela questão das cobranças, né, não dos outros, mas de mim comigo mesma, né? A questão de entrar na universidade, a questão de você decidir o que é que você quer fazer, a questão de você precisar estudar o tempo todo. E a gente sabe que na sociedade de hoje a gente vive inúmeras cobranças todos os dias. Todos os dias, independente de qual seja a sua idade, você é cobrado por algo, né? Seja pela questão, você engordou um pouquinho, alguém vai te dizer isso. Você não está trabalhando, vá buscar um trabalho. Seja a questão, você está nesse curso e quando é que você vai se formar? E quando é que você vai casar? E quando é que você vai ter filhos? E as pessoas dizem isso o tempo todo e a gente precisa lidar com essas cobranças. E isso gera ansiedade. E a gente precisa aprender a trabalhar a nossa ansiedade. E a ideia hoje é que eu possa trazer para vocês alguns exemplos, né? Hoje é yoga. Ao longo da semana terão alguns outros exemplos que a gente precisa aprender, a gente precisa saber, né, para avaliar. Será que isso funciona para mim? Por que não experimentar e ver como é que eu vou me sentir?
Isso é o ponto mais importante. Quando eu fiz yoga pela primeira vez, eu sou do tipo que eu gosto de experimentar as coisas. Eu nunca digo que eu não gosto de algo sem ter experimentado antes. Afinal, como é que eu vou saber se eu não experimentei, se eu não provei? Quando eu falo para vocês da importância da atividade física, é algo que eu faço sempre. É algo não só que eu tenho conhecimento teórico para isso, como também eu pratico. A yoga é algo que quando eu fiz pela primeira vez foi uma paixão. Eu já conhecia um pouquinho da história da yoga, né? Eu nunca tinha feito, mas aí surgiu a oportunidade na academia que eu fazia de ter essa experiência e eu me perguntei, por que não? Vamos ver como vai ser. Era num período que eu estava atribulada de coisas na faculdade e, como sempre, minha mente a mil. E assim, a experiência que eu tive com a yoga foi uma experiência maravilhosa. Fiquei apaixonada também pela questão do relaxamento, né? E eu acho que é importante a gente trazer também essa diferenciação, né, Karine, da questão da meditação para relaxamento, né? Tem pessoas que acham que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu já ouvi pessoas falando: "Ah, mas eu tenho muita dificuldade de meditar". E aí, fala um pouquinho pra gente dessa diferença, para eles entenderem. Bom, eu queria pontuar uma coisa muito bacana, que você trouxe muitos aspectos, e é muito legal a gente ter essa visão de realmente que um complementa o outro, né? A gente não pode achar que só o yoga é bom, só uma medicação é boa, todas essas técnicas vão se complementando e depende de cada um de nós, são escolhas. Igual para procurar uma psicoterapia, é uma escolha, para procurar uma medicação, é uma escolha, para procurar um yoga, é uma escolha. E para manter qualquer coisa dessas, qualquer escolha dessas, a gente precisa de muita vontade, de muito autoconhecimento e de muita disciplina, que é o que afasta a gente desse mundo incrível de autoconhecimento. Todos esses caminhos, exceto a medicação, que a gente precisa ter muita cautela na utilização da medicação, né? Tem que ser acompanhado por médico, tem que ser, porque hoje as pessoas têm essa mania de se automedicar, né? Como você bem disse, toma esse chazinho, toma esse comprimidinho, toma esse negocinho, e de repente isso vai te causar um mal tão gigante, né? Que você poderia usar tantas terapias incríveis aí para você trazer esse seu essa sua jornada de autoconhecimento. Mas requer escolha, você precisa escolher, você precisa ter essa coragem de escolher. E a coragem vem do coração. Quando você bate no seu coração e fala assim: eu quero me conhecer, eu quero me cuidar, eu quero me dar essa oportunidade. E você ter disciplina para isso. Porque toda vez que você faz uma escolha, você tem que deixar outra. Então, alguma coisa vai ficar, né? O que é essa coisa? É um mau hábito, né? Que você vai deixar de lado, aquele que tá arraigado. A gente vai ficando aqui, tudo grudadinho na gente. A gente acha aquilo tão confortável e aquilo tá fazendo mal e a gente nem imagina. Então, é muito interessante isso, porque dá esse chacoalhão. Tudo isso que a gente está falando aqui, dá um chacoalhão na gente. Bom, você não vai dar uma resposta pronta para ninguém, porque a pessoa tem que trilhar esse caminho, ela tem que descobrir a melhor resposta para ela. Você tá ali como uma pessoa que, ó, tô segurando sua mão, mas quem vai caminhar é você. É você que vai dar seu passo. Mesma coisa no yoga, mesma coisa em outras terapias, né? A pessoa tem que se permitir se conhecer. Não é fácil para ninguém, mas é maravilhoso quando você se dá essa oportunidade, né? É muito incrível. E aí a gente vai falar especificamente sobre a meditação, a diferença entre meditação e relaxamento. Vou começar pelo mais fácil, que é o relaxamento. O relaxamento é uma entrega que você faz. Eu falo, gente, é uma entrega. Você está ali, você termina uma aula, por exemplo, você está desesperado, seu corpo ali já está cansado. Se você eu queria alguma coisa que me carregasse no colo, é o relaxamento. Daquela hora mesmo que você se entrega, você se joga no chão. E ali também tem todo um processo que está acontecendo. Está sendo trabalhado o seu mental, você está fazendo relaxamento do seu mental, você está fazendo um relaxamento do seu emocional. Tudo aquilo que você vivenciou através dos exercícios, daqueles movimentos, daquela respiração, ali está sendo tudo computado no seu corpo, né? Ah, peraí, então deixa eu colocar as coisas no lugar, deixa eu, né? Aquilo que estava bagunçadinho agora eu vou colocar no lugar.
Então, eu vou me alinhar, vou me equilibrar e aquilo vai fazer sentido no final da aula. Então, muita coisa trabalhada durante uma aula. A gente não faz ideia de quantas questões são trabalhadas. Muitas a gente nem fica sabendo, a gente vai ficar sabendo no decorrer da vida. Outras você já se percebe, fala assim, nossa. Normalmente as questões físicas a gente percebe mais rápido. Nossa, eu cheguei aqui assim, tô saindo assado, né? Às vezes a gente chega assim, nossa, assim, eu cheguei sem nenhuma dor e eu senti uma costelinha a mais que eu nem imaginava. Eu tinha esse músculo mesmo aqui que eu nem imaginava. Nossa, tem essa força toda, eu nem imaginava que eu tinha essa força. E ali você trabalhou a sua coragem, o seu medo, as suas angústias, a sua alegria, e tudo isso é feito uma, né, como se fosse um equilíbrio durante o relaxamento. Então você se joga e se entrega. A meditação. A meditação é um processo. A meditação, eu considero, dentro de tudo isso, a gente, na técnica que eu aplico, a meditação é a última coisa que a gente faz, depois do relaxamento, inclusive, que é quando você está sentado, consciente, se percebendo e você vai se observar. Ok, agora é a hora daquela conversa interna. O que que eu aprendi hoje? O que que foi bom para mim hoje? O que está acontecendo com esse ser que está aqui presente integralmente? Eu estou aqui comigo. Eu estou com a melhor pessoa que eu poderia estar nesse momento, comigo, presente, me percebendo. Percebendo meu corpo, percebendo a minha mente, percebendo minhas emoções, percebendo o ambiente que eu estou, percebendo os cheiros, percebendo as músicas. Eu estou presente. É quando você treina a sua presença. Até a gente chegar, que aí são vários estágios, né? Estudar meditação, a gente precisaria aí mais tempo para falar. Mas nós temos vários estágios até chegar aí numa meditação mais profunda, né? Dentro da linha que eu sigo, a gente vai evoluindo, vai tendo os nossos processos evolutivos, e aí você vai tendo uma ampliação de consciência, quer dizer, você vai se percebendo parte desse todo, em união com esse todo, e aí você tem um processo de iluminação da sua mente, iluminação das suas emoções, iluminação da sua vida, né? Então você vai tendo esse processo evolutivo, né? E aí você tem que estar presente, tem que estar consciente. Então, a gente vai treinando isso. Então, durante a aula, durante a prática, você vai tendo um crescente, você vai percebendo inicialmente como você está naquele instante, depois você vai percebendo a sua respiração te trazendo mais uma presença, depois você tem esse contato com o corpo físico, que é importantíssimo. Nós estamos no mundo material e precisamos sentir o nosso corpo físico, trabalhar com ele. Relaxa tudo isso, ok? Deixa eu relaxar. E ok, agora eu estou presente, eu estou aqui, e agora eu consigo iniciar meu processo de meditação. Toda aula, né? Se a gente realmente está presente, consciente, toda aula é um processo meditativo. É um processo que eu consigo me perceber. Eu consigo me perceber no movimento, eu consigo me perceber numa respiração, eu consigo perceber os meus pensamentos ali, eu consigo perceber se eu tenho um bloqueio, qualquer um, emocional, mental, físico, naquele momento. Então, toda vez que eu estou presente, eu estou percebendo o que está acontecendo, eu estou no processo meditativo, né? Então, ele pode englobar toda a aula, como ele pode englobar naquele instante que eu sentei e eu vou me perceber mais claramente do jeito que eu estou naquele instante. Então, não é relaxamento. O relaxamento você se entrega e você até dorme. A meditação, não. Tem postura, tem posição, né? E você tá ali, presente mesmo. Você vai conversar ali, você vai observar, né? Não é nem só conversar, você vai observar a sua mente, você vai observar suas emoções, você vai observar o seu corpo, você vai observar o ambiente que você está de forma presente, sem julgamentos, sem, sabe? Sem essas neuras muitas vezes que a gente tem. Você vai observar do jeito que está. Ok, isso faz sentido, isso não faz. Deixa eu observar aqui, deixa eu me conhecer um pouquinho mais. É muito bonito, assim, é um processo. Explicar a meditação, a gente precisava de uma live só para explicar ela. No resumo. Na verdade, com relação a essas técnicas, muitas vezes é melhor a gente sentir. Porque quando a gente fala é muito fácil, mas quando a gente tem essa experiência na prática,
é outra história. A gente pode aqui florear o quanto a gente quiser, porque a gente já experimentou. Mas quem está aqui, quem é algo novo, né? Quem está vendo isso como está descobrindo, né, essa nova metodologia, é importante se permitir experimentar. Tem na Netflix, por exemplo, eles fizeram uma sériezinha, depois eu vou compartilhar com vocês, porque eu vou experimentar primeiro antes de compartilhar com vocês, que eu gosto de compartilhar a partir da minha experiência, não apenas com o meu conhecimento técnico. Mas fizeram uma minissériezinha na Netflix de episódios de meditação, como se fosse um guiazinho para quem nunca meditou na vida, ter esse momento dessa experiência, que eu vou compartilhar com vocês. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu sempre gosto de testar, né? Tudo que eu passo para vocês não só é um conhecimento técnico, como eu também experimento na prática. Então, eu gosto de ter essa oportunidade de compartilhar com vocês como um todo. Claro, minha experiência vai ser uma, de vocês vai ser outra. Mas eu gosto de sentir um pouquinho, até para poder tirar dúvidas de vocês sobre isso. E nós tivemos um comentário aqui bem interessante que eu gostaria de pontuar, que foi da Juliana. Ela comentou o seguinte: eu sofro com a ansiedade social e não consigo parar de procrastinar porque me cobro demais. Quero que tudo saia perfeito e quando isso não acontece, acabo não fazendo e isso me dá crise. Juliana, primeiro eu quero agradecer, né, por você se dispor a estar aqui conosco, né, numa terça-feira à noite, que eu sei que para muita gente foi difícil estar aqui presente. Segundo, de poder ter a coragem de compartilhar, né, essa experiência, porque a gente pode aprender muito com as experiências das outras pessoas. Não para fazer igual, mas para a gente conseguir compreender melhor e aprender, né, como é que funciona para cada pessoa. Então, assim, com a relação à ansiedade social, para quem não sabe o que é ansiedade social, eu não vou dar tempo de explicar aqui para vocês, mas se vocês forem no link da minha bio, tem lá no meu canal do YouTube um vídeo explicando o que é ansiedade social, tá bom? Então lá vocês vão encontrar vários conteúdos para te ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre ansiedade, a diferença de ataque de pânico e crise de ansiedade, que tem diferença. Quem clicar lá no link da minha bio, o canal se chama Psi em Pauta. Acessem lá para vocês terem a oportunidade de saber mais sobre esse conteúdo. Mas, Juliana, sobre o que você falou, né, dessa questão. O primeiro ponto é muito importante que você perceba o porquê da crise. Não é fácil as pessoas conseguirem identificar por conta própria o motivo pelo qual elas estão tendo crise. Muitas vezes isso acontece dentro do processo terapêutico. As pessoas têm crise com frequência, mas elas não conseguem identificar especificamente qual é a causa. Se você já sabe, né, qual é a causa dessas suas crises, o que você pode fazer? Primeiro, você pode fazer técnicas de respiração para lidar com as crises naquele momento. E o segundo, você pode procurar ajuda profissional, né? E ter a iniciativa de começar a fazer um processo psicoterapêutico para você entender e você desconstruir essa questão dessa autocobrança com relação à perfeição. Você não precisa se cobrar ser perfeita, porque ninguém é perfeito. Ninguém é capaz de fazer tudo com a extrema perfeição. E aí vem a questão que eu acho que tem mais a ver com essa autocobrança, que é a questão do perfeccionismo, né? Não só com relação a como você age diante de situações, mas com relação ao quanto você se cobra quando você tem uma atividade, quando você tem uma tarefa a ser cumprida. Então é muito importante que você perceba essa diferença. E se você já sabe que você se cobra demais, o que é que você pode fazer? Se você já percebe que o problema é sua autocobrança, que formas você pode encontrar de lidar com ela? Como é que você pode se colocar como prioridade durante a sua rotina? Você precisa entender que nem sempre as coisas vão conseguir sair do jeito que você quer. Não temos, a maioria das vezes, nós não temos o controle. A gente aprende na prática, e a pandemia foi um grande exemplo, que a gente não tem controle de nada, na verdade. A gente tem uma falsa ilusão que a gente controla alguma coisa.
mas na verdade a gente não tem o controle de nada. Mas você tem o controle da sua vida. Você pode. O que você controla é como você reage diante das situações e o que é que você pode fazer para mudar. E o primeiro passo para isso é você conseguir se colocar como prioridade. É importante que você entenda que se isso é um problema para você, se você está tentando sozinha, você não está conseguindo e você tem dificuldade, você procure ajuda profissional. É importante. Você pode buscar estratégias para lidar com essas crises de ansiedade, a questão da técnica da respiração, a questão de você entrar em contato com as suas emoções. Quando a gente costuma guardar tudo para si, a gente tem a dificuldade maior de ter esse controle das nossas crises. Por quê? Muita coisa quando está guardada, quando surge um estalo, um desencadeador dessa crise, é o momento que a gente explode. Né? E é o momento que as crises vêm. Então, trabalhar essa questão das suas próprias emoções. Tem muita coisa, né, com relação à ansiedade social que precisa ser trabalhada, principalmente a questão da sua própria autoestima, do porquê de você se cobrar tanto, do porquê essa extrema necessidade de você buscar a perfeição, que infelizmente em uma live é impossível trabalhar tantas coisas. Mas eu posso fazer como eu estou fazendo aqui, pontuando para você, né, e te provocando em que sentido? Em sentido de te fazer pensar, em refletir, em você parar um momento e colocar no papel. É importante você poder escrever, né? A sua prioridade nesse momento. O que é prioridade para você e de que forma você pode se dedicar a isso e procurar ajuda. O que você pode fazer por você nesse momento. Com as crises é uma coisa, mas antes da crise tem muita coisa acontecendo até chegar a esse momento. E o que você pode fazer a partir disso? É algo para você refletir, algo para você se perguntar, para você ir mapeando, né, as possíveis soluções que você pode encontrar nesse momento. Você ainda está aqui, Juliana? Falei muito? Te ajudou, não te ajudou? Comenta aqui. É importante para mim saber se de alguma forma minha fala pôde ser acolhedora, pôde te ajudar, pôde fazer com que você pelo menos pudesse refletir para a sua dificuldade nesse momento. Comenta aqui que eu quero saber até o final dessa live se o que eu disse fez sentido para você, se te ajudou, se não, qualquer coisa. Quando essa live terminar, me manda um direct que a gente pode conversar melhor, que eu posso te mostrar alguns outros conteúdos, te dar um apoio nesse momento. É importante. Ah, ela comentou aqui. Sim, me ajudou muito. Obrigada. Ai, de nada. Eu fico muito, muito feliz realmente quando vocês interagem, quando eu percebo, né, de que de alguma forma vocês estão de fato presentes aqui, né? Vocês não são apenas uma figura. Eu quero que vocês interajam, eu quero ouvir vocês, eu quero saber se está ajudando, porque meu intuito com as lives sempre é proporcionar isso, vocês me conhecerem mais de perto, né? É o meu jeito de estar aqui, ó, segurar na mão, mesmo que metaforicamente, e mostrar para vocês caminhos e possíveis soluções. Então, eu fico muito feliz quando vocês interagem, fico muito feliz em saber que, de alguma forma, né, mesmo que uma pequena palavra, mesmo que uma pequena orientação, de alguma forma ajudou vocês nesse momento, isso é muito importante para mim. Eu quero que vocês saiam daqui com experiências transformadoras. E eu quero que vocês saibam que eu estou aqui para segurar na mão de vocês e mostrar esses caminhos, não só com essa live, como também com os conteúdos. Né? Quem me acompanha já viu que tem muito conteúdo lá que eu posto para justamente mostrar a vocês que existem outros caminhos, outras soluções e o principal, vocês não estão sozinhos nesse processo. Karine, para a gente encerrar essa live com chave de ouro, né? Presentear quem estava aqui desde o início, quem ficou plena terça-feira à noite, que a gente sabe que é um momento difícil na correria que a gente vive. Vamos fazer um relaxamento? Bora! Eu queria pedir só duas coisinhas para você. Uma, se eu puder, antes do relaxamento, eu queria apresentar um exercício respiratório. Eu acho que pode ser muito útil para muitas pessoas. Então, agradeço a Juliana por trazer esse assunto.
e talvez ajude ela e outras pessoas que estão aqui ou que vão chegar num outro momento. E eu queria também sugerir para vocês, quem tiver também interesse, lá no meu YouTube também, eu tenho muitas meditações. Esse exercício que eu vou passar agora também está lá gravado, também tem bastante conteúdos, e vocês podem ficar à vontade de usar e abusar. Isso vai ajudar muito vocês também nesses processos. Ai, minha luzinha caiu, gente. Peraí, deixa eu ajeitar ela aqui, ó. Vocês não vão me enxergar. Pronto. Então, fiquem à vontade também para usar e abusar, né? Então, eu não lembro mais como fazer o exercício respiratório. Pode entrar lá também. Eu estou no YouTube como Núcleo Tândava. Então, pode entrar lá. Ah, minha luzinha não quer ficar, vai ficar lá. Aí vocês também depois, se você não entendeu como fazer, eu explico lá mais em detalhes. Então, queria pedir isso, para a gente fazer esse exercício respiratório e aí a gente faz o relaxamento em seguida. É bem rapidinho, tá bom? Então, ó, só para que vocês entendam, esse é o exercício respiratório que a gente chama de mais básico dentro do yoga. E é ele que vai trazer essa percepção. Ele é a base de todos os demais, tá bom? Então, se vocês conseguirem nesse momento, onde vocês estiverem, só não pode estar dirigindo, por favor, hein? Não dirijam respirando. Se você estiver depois bem hábil já, você pode fazer essa respiração dirigindo, porque ele traz atenção e ao mesmo tempo a calma. Então, procure uma posição que você consiga manter a coluna ereta, dentro do melhor possível. Pode ser sentada numa cadeira, pode ser no chão, onde você conseguir. Minimamente a postura, a coluna ereta. Aí você vai sempre respirar pelas narinas, tá bom? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, mas treinando também essa respiração pelas narinas, porque pelas narinas você controla o fluxo de ar, tá ok? Por isso que a gente respira pelas narinas também. Então, ó, comece inspirando pelas narinas, sempre de forma lenta e profunda. Aí você vai expandindo o seu abdômen e expandindo o seu tórax. Vai enchendo o abdômen de ar e enchendo o tórax de ar pelas narinas. Pulmões cheios. Expire pelas narinas, também de forma lenta e profunda. Vai relaxando o seu tórax, contraindo o seu abdômen, retirando completamente o ar dos pulmões. Pulmões vazios. Inspire pelas narinas de forma lenta e profunda, expandindo o abdômen, expandindo o tórax, enchendo os pulmões completamente de ar. Pulmões cheios, expire pelas narinas de forma lenta e profunda, relaxando o tórax, contraindo o abdômen, retirando completamente o ar dos pulmões, sempre pelas narinas. Então, volte a inspirar pelas narinas de forma lenta e profunda, expandindo o abdômen, o tórax, enchendo os pulmões completamente de ar, como se estivesse enchendo uma bexiga. Pulmões cheios, expire pelas narinas de forma lenta e profunda, relaxando o tórax, contraindo o abdômen, retirando completamente o ar dos pulmões, como se estivesse esvaziando uma bexiga. Isso. Então, assim você vai começando a controlar a sua respiração. Então, inspire, expandindo o abdômen e o tórax. Expire, relaxando o tórax, contraindo o abdômen. E você pode fazer esse movimento, essa respiração, 5 vezes, 10 vezes, quantas vezes for necessário, o tempo que você tiver disponível. Em 1 minuto, você vai fazer várias repetições. Você vê, é um exercício muito simples e que você pode praticar em qualquer lugar, a qualquer momento. Na próxima expiração, pode encerrar esse pranayama, essa respiração. Não é, É tão maravilhoso. Esse exercício ele é a base de todos os demais, né? Ele se chama Surya Preda, que é a respiração completa. Essa é a respiração do bebê. Nós já nascemos com essa respiração. Se você observar um bebezinho, ele inspira, ele enche a barriguinha de ar. Ele expira, ele esvazia a barriguinha. Então, nós já temos isso dentro da gente. Basta acessar, basta praticar. Então, é muito bonito isso. Eu fico emocionada, estou arrepiada aqui, porque nós temos isso dentro da gente. E a gente precisa acessar isso, né? Vamos, então, fazer um relaxamento? Me dá um guia de tempo, quanto tempo que a gente teria para fazer um relaxamento, só para ter uma noção do que você planejou, para eu não me perder, viu? Porque eu me empolgo. Na verdade, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas está tão bom, né? Agora que o Instagram possibilitou, né, esse aumento do tempo das lives,
daí para a gente extrapolar, se todo mundo concordar, né, em fazer esse relaxamento e ter paciência para esperar só mais um pouquinho para a gente finalizar a live todo mundo junto, a gente pode aí fazer uns 10 minutinhos para a gente Enquanto... poder finalizar essa live. 10 minutinhos para a gente poder Tá bom. finalizar essa live com chave de ouro e vocês poderem ter essa experiência na prática, já que todo mundo tem uma rotina muito corrida, nunca tem tempo, né, para se dedicar a isso. Então vamos parar esse minuto, né? Vamos parar de fazer duas coisas, três coisas ao mesmo tempo. Vamos se concentrar aqui na live. Se dedique esse tempo para você, para ter esse momento de relaxamento, vocês poderem ter uma boa noite de sono depois. Aí, tava procurando uma musiquinha aqui. Vamos ver se fica bom o som. Aí você me guia também, tá bom? Tava procurando uma musiquinha pra gente fazer. Tem que ser completo, né? Vamos fazer Com um certeza. relaxamento completo. Quem puder e estiver usando fone de ouvido, melhor ainda para vocês terem um maior aproveitamento dessa experiência. Se vocês puderem, esse é o momento, todo mundo procurar o fone de ouvido. Preparou, sentou e vamos lá. Pode dar play. Olha, quem tiver a possibilidade de deitar, deita. Deita no chão, deita na cama, deita no sofá, onde você puder agora. Se não, se joga na cadeira assim e fica lá, solta. Então, eu quero que agora você solte o seu corpo. Solta o seu corpo, relaxa o seu corpo da melhor forma possível. Vou pedir para você fechar os seus olhos, se você estiver confortável, tá bom? Se não, pode manter os olhos abertos. Deixa eu pôr a musiquinha aqui, vamos ver se vai funcionar. Se você deitou no chão, você separa os seus pés, mantenha os pés separados, os braços na lateral do tronco, palmas das mãos voltadas para cima. Isso. Então, vai soltando o seu corpo, relaxando o seu corpo. Para Yoga Nidra, relaxamento. Momento de autoconhecimento, autopercepção, relaxamento. Aumenta um pouquinho a música que tá baixo. Ai, que eu acho que tá no limite da musiquinha. Ainda, né? Tá longe minha... Ver se eu consigo aproximar mais de outra. Vamos ver. Vou trocar a fonte da música. Melhorou? Melhorou. Então vamos soltando, vai soltando o seu corpo, relaxando o seu corpo. Sua respiração lenta, profunda pelas narinas. Na inspiração, abdômen um pouquinho para fora. Na expiração, abdômen um pouquinho para dentro. Então, vai visualizando, percebendo uma nuvem de luz rosa brilhante, envolvendo inicialmente seus pés, envolvendo dedos, dorso, sola dos pés, calcanhares e tornozelos. Então, solte e relaxe seus pés. Luz rosa brilhante, luz do autoconhecimento, da intuição. Agora envolve pernas, joelhos, coxas, envolvendo e relaxando músculos, tendões, ligamentos, articulações. Solte, relaxe suas pernas. Luz rosa brilhante. Agora envolve a região do seu quadril, órgãos do baixo ventre, retirando dores e couraças dessas regiões. Relaxe. Luz rosa brilhante. Agora envolve a sua coluna vertebral, envolvendo a vértebra por vértebra, de baixo até o alto da coluna. Então expanda essa energia pelas suas costas,
envolvendo músculos, costelas, soltando, relaxando suas costas. Relaxa. Luz rosa brilhante. Agora envolve a região abdominal, envolvendo e relaxando músculos e órgãos abdominais. E então expanda essa energia pela região torácica, envolvendo músculos, costelas e os órgãos torácicos. Luz rosa brilhante. Agora envolve os seus ombros, soltando, relaxando os seus ombros, retirando o peso e o cansaço do dia a dia dos seus ombros. E então expanda essa energia pelos seus braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos. Então solte e relaxe os seus ombros, braços, mãos e dedos. Luz rosa brilhante. Agora envolve a região do seu pescoço, envolvendo e relaxando a coluna cervical, envolvendo e relaxando órgãos e glândulas do pescoço. Luz rosa brilhante. Agora envolve a sua cabeça, envolvendo e relaxando o queixo, pás, envolvendo e relaxando a boca, lábios, dentes, gengiva, céu da boca, língua e garganta, envolvendo e relaxando ouvidos, orelhas, nariz, narina, pálpebras, olhos, sobrancelhas e testa. Então sinta o seu semblante relaxado e tranquilo. Luz rosa brilhante agora envolve o couro cabeludo, articulações da cabeça, envolvendo e relaxando o cérebro. Perceba então seu corpo físico completamente envolto nessa luz rosa brilhante. E relaxe. Agora envolva o seu corpo mental nessa luz rosa brilhante, retirando os conflitos mentais, as tensões mentais, deixando a sua mente livre das preocupações, das ansiedades, equilibrando e harmonizando o seu corpo mental através dessa luz rosa brilhante. E relaxe. Agora envolva o seu corpo emocional, cuja sede é um ponto próximo ao seu coração. E equilibre e harmonize o seu corpo emocional, retirando culpas, remorsos, harmonizando, equilibrando o seu corpo emocional através dessa luz rosa brilhante. E dessa forma você também equilibra o seu corpo energético e o seu corpo espiritual. Então harmonize-se, tranquilize-se. E relaxe, relaxe, relaxe.
Aos poucos, vá retornando para o aqui e para agora. E então vá sentindo pés, mãos, cabeça. Passe a língua sobre os lábios. Leve as mãos até o rosto, até o tronco. Alongue-se. Espreguice-se. Você está deitado ao solo, vire-se de lado. Sente-se novamente. E no seu tempo, gentilmente, pode abrir os olhos. E aí, gente, como foi essa experiência para vocês? Para mim, nem que fosse alguns segundos, eu esqueci que eu estava nessa live. Eu não consegui botar o fone, mas mesmo assim, gente, é uma sensação maravilhosa. Eu não sei se vocês conseguiram ter a mesma experiência que eu. Talvez até pela questão de eu já estar acostumada com essa prática, também tem uma diferença de quem vai fazer pela primeira vez. Mas a única coisa que eu me concentrei durante todo esse processo foi a voz da Karine. E durante todo esse processo eu não pensei em mais nada. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse presente que nós estamos te dando, que é a oportunidade de você poder relaxar. Porque eu sei o quanto é difícil para muitas pessoas, por mais que a gente diga o quanto é bom, é muito difícil a gente colocar em prática. O fazer é um movimento que precisa ser necessário, mas para algumas pessoas é mais difícil. Então, quem esteve aqui conosco durante toda a live ganhou esse presente, porque vocês só precisaram acompanhar. A gente criou esse ambiente para vocês experimentarem e terem esse momento. Tenho certeza que a noite de vocês vai ser muito melhor depois de um relaxamento. Chega e instalou aqui, ó, para poder, né, vocês dormirem um pouco mais tranquilos, porque a gente sabe que a ansiedade é algo que nos deixa inquieto e que muitas vezes dificulta uma boa noite de sono. Para quem chegou depois, quem perdeu essa experiência, ou para quem está aqui com a gente até agora, muito obrigada. Quem perdeu o início da live, essa live vai ficar salva, porque eu quero que alcance o maior número de pessoas possíveis, para que todos possam se permitir um momento de autocuidado. Vocês viram que a live foi um período grande, mas quem chegou aqui no finalzinho pôde experimentar, pelo menos por alguns minutinhos, essa sensação. E é esse presente que eu deixo para vocês. Eu vou deixar essa live salva. Quem quiser compartilhar com amigos, com familiares, com alguém que esteja precisando nesse momento, ou quem quiser reassistir, né, para ter esse momento de autocuidado novamente, vai ter essa oportunidade. E eu peço o seguinte, quem ficou aqui até o final, quando eu salvar a live no meu perfil, vai lá e comenta como foi a experiência, né, desse momento de relaxamento para você. Eu faço questão de escutar esse feedback de cada um de vocês, porque para mim, para a Karine também, é muito importante a gente saber de vocês. Se vocês gostaram, se foi uma experiência prazerosa e se vocês realmente se sentiram relaxados, mesmo que por alguns minutos. Quem sabe eu volto e trago outras experiências como essa, talvez com a Karine, se ela topar novamente, para que vocês tenham esse momento de autocuidado. Eu quero agradecer, Karine, por você ter aceito o meu convite. Foi maravilhoso. Eu espero que a recíproca seja verdadeira para você também, que você possa ter aproveitado, né, escutado um pouquinho eles, compartilhado um pouco do seu conhecimento com eles, tenha te ajudado também, né, a ter outro olhar, a crescer. Eu adorei o nosso encontro, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Então, termino aqui a nossa live de hoje com apenas uma palavra: gratidão.
Para todos Muito que estavam bom. presentes com a gente do início ao fim. Para quem entrou depois, que eu entendo que às vezes é difícil estar aqui. Mas muito obrigada pela presença de todos. Tenha uma ótima noite. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada, Tainá. Obrigada por tudo. Obrigada.